E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. A União Soviética, sob o comando de Stalin, viveu a socialização total, com a abolição da NEP e a instauração dos planos quinquenais, que objetivavam modernizar e industrializar a União Soviética. O primeiro deles, em 1928 até 1933, estava voltado para o aumento da produção de maneira global, com estímulo à industrialização, sobretudo da indústria pesada, ou seja, siderurgia, maquinaria e por aí vai. No meio rural, foi feita a coletivização agrícola, com duas formas de estabelecimento rural: os sovkhozes, que são as fazendas estatais, e os kolkhozes, que são as cooperativas. Ao ser implantado o segundo plano quinquenal na década de 30, já se notavam os efeitos positivos do primeiro plano. A indústria de base cresceu aproximadamente 7 vezes em relação a 1928 e a indústria de bens de consumo 4 vezes. O terceiro plano quinquenal, iniciado em 1938, visava desenvolver a indústria especializada, especialmente a química, mas não pôde ser colocado em prática por causa da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista político, Stalin consolidou seu poder assumindo integralmente o controle do Partido Comunista, transformado no poder máximo que supervisionava todos os sovietes. Subordinada ao partido estava a Polícia Política Revolucionária, organização chamada inicialmente de Tcheca e depois, em 1922, transformada em GPU, a Administração Política do Estado, também sob chefia de Stalin. Centralizando todo o poder do Estado soviético, Stalin livrou-se da oposição de Trotsky, exilando o Trotsky em 1929. Mais tarde, principalmente entre 36 e 38, reafirmou sua autoridade ao afastar todos os potenciais opositores, recorrendo para isso a julgamentos, condenações, expulsões do partido e punições, em processos que ficaram conhecidos como expurgos de Moscou. Sem alardes ou protestos, que eram abafados pelo medo, muitos líderes políticos e cidadãos comuns foram aprisionados, executados ou mandados para prisões em regiões remotas, como a Sibéria. Mesmo fora da União Soviética, Trotsky continuou a fazer oposição ao governo stalinista, criticando os processos de Moscou e a farsa das retratações de acusados, até ser assassinado por um agente da Polícia Política Soviética no México em 1940. No plano externo, 65 partidos comunistas internacionais, representando mais de 3 milhões de comunistas no mundo todo, apoiaram abertamente a política stalinista no Congresso da Internacional Comunista, ou seja, o Comintern, ocorrido em 1935, em Moscou. Um ano antes, a União Soviética já participava da Liga das Nações, como prova de reconhecimento diplomático por parte de vários países capitalistas, que antes tinham sido aliados do Exército Branco. Na década de 1930, a consolidação do governo fascista de Benito Mussolini na Itália e a ascensão do governo nazista de Adolf Hitler na Alemanha provocariam uma alteração substancial na política mundial, envolvendo a União Soviética nos conflitos do período. O Pacto Anti-Comintern, assinado entre o Japão, a Itália e a Alemanha em 1936, tornava-se um desafio não só à existência de um país sob o regime comunista, mas também a todo o movimento operário internacional. Mas isso já é assunto para uma próxima aula. Até mais.